Se você já começou e parou, se você até entende inglês, mas não consegue falar, e se você acha que esse ano já era, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te falar 3 verdades que até podem doer, mas também vão fazer você destravar o seu inglês ainda esse ano. E bora lá direto pro vídeo, eu vou falar para você a primeira coisa que você precisa ouvir se você quer aprender inglês ainda esse ano. Uma das ideias que mais atrapalham os alunos é a ideia de sempre estudar mais e de sempre buscar outras coisas, novos assuntos o tempo todo. E de buscar sempre mais tempo, só que também gastar esse tempo estudando de uma maneira não tão planejada, de uma maneira que não é tão útil, sem saber exatamente como utilizar esse tempo. Então tem sempre essa ideia de gastar mais tempo estudando e também buscar sempre novos assuntos. Isso atrapalha a maior parte dos estudantes e eu vou te mostrar o que você vai fazer. Mas você precisa lembrar que você precisa usar melhor o tempo que você já tem. Muita gente acha que precisa muitas vezes de 2 horas por dia para estudar. A verdade é que se você separar de 15 a 30 minutos por dia e usar com intenção, com um método muito bem estruturado, com um plano muito bom, você já consegue ter uma evolução muito boa. E muitas vezes você pensa que você precisa ter 2 horas por dia e deixa de estudar porque você fala, eu não tenho 2 horas hoje, não tenho 1 hora hoje, então eu vou deixar de estudar, porque hoje eu não consigo. E provavelmente só vou ter resultado se eu separar 1 hora, você não separa 1 hora, porque você sabe que você não tem, e você não evolui porque você nem estuda nem um pouco, quando você poderia estar evoluindo muito de 15 a 30 minutos por dia. Não é sobre ter tempo, é sobre ter direção. Se você todos os dias caminha 1 quilômetro, por exemplo, não precisa você pegar um dia na semana e correr 5 quilômetros, sendo que se você caminha 1 quilômetro todos os dias, em algum outro dia você caminha 1,5 km, 2 quilômetros, dependendo do quanto tempo que você tem a mais, no final da semana você vai ter, por exemplo aqui, 7 quilômetros que você vai ter andado. Ou até mesmo, se você está estudando meia hora todos os dias em vez de 1 hora, certo? Vamos supor aqui que você está caminhando 2,5 km todos os dias, quanto que você vai ter no final dessa semana? E aí você pensa que tudo é sobre 1 hora ou 2 horas de estudo, quando você poderia estar evoluindo muito no pouco a pouco, construindo uma catedral com tijolo após tijolo, dia após dia. O que te faz evoluir não é necessariamente a quantidade, é o foco. Por exemplo, se você tem um exemplo prático aqui, você passa 15 minutos vendo vídeos curtos e fazendo shadowing. Inclusive eu já falei sobre shadowing aqui no canal, tem um vídeo só sobre isso, caso você queira ver. Isso é uma parte muito importante da aprendizagem de línguas que é relacionada a input, que é o consumo do conteúdo. Você aprende novas estruturas, novas palavras, consumindo inglês. E você consegue fazer isso através de vídeos curtos, assistindo vídeos curtos. Se você para 15 minutos para fazer isso, você consegue evoluir bastante. E você faz o output, a produção desse conteúdo, ou seja, você utiliza tudo isso que você aprendeu nesse vídeo curto fazendo shadowing. Você pode separar, por exemplo, 30 minutos todos os dias para fazer isso. Você vai ver o quanto que você vai evoluir só fazendo 15 minutos por dia de consumo de vídeo curto junto com o output de produção com shadowing com esse vídeo curto. Assista o vídeo aqui no canal sobre shadowing, caso você queira entender mais sobre isso. E aí você tem 5 minutos explicando o que você entendeu. Você pode explicar escrevendo ou você pode falar. Se você ainda não consegue escrever ou falar com autonomia, por exemplo, você mesmo ir lá e escrever e falar improvisando tudo, pensa em português, escreve e depois traduz. Com essa tradução, você lê essa tradução e vê quantas palavras você reconhece, quantas palavras você não reconhece. É uma forma de começar a expor esse pensamento em inglês, mesmo que inicialmente você precise da tradução. Com o tempo, você não vai precisar mais. 5 minutos de revisão também com expressões úteis. Quais expressões? Aquelas que você viu no vídeo. Ou aquela que você viu no dia anterior. Aquela que você viu um dia antes, você revisa. E 5 minutos de fala livre, explicando o seu dia, por exemplo. Se você não consegue improvisar ainda, se você não tem um nível muito bom para improvisar, você pode fazer a mesma coisa, escrevendo, depois pensa em português e depois traduz e olha como foi aquela ideia do dia. Você percebe que aqui, em 30 minutos, você conseguiu trabalhar muitas coisas, você conseguiu
fazer shadowing com vídeo curto, você conseguiu consumir esse conteúdo, utilizar ele de forma prática, explicar o que você entendeu, mesmo que seja um texto curtinho, você conseguiu aprender novas palavras, novas estruturas. Quando você faz o treino de fala livre também, se você já consegue improvisar, você até consegue ver o que você ainda não sabe. Porque você nunca sabe aquilo que você não sabe se você não colocar em prática e tentar falar até o ponto que você não consegue. Você fala, eu não sei como é essa palavra, eu não sei como falar essa frase, eu não sei essa expressão. Você vai lá, pesquisa, anota, e agora você sabe uma palavra nova, uma expressão nova que vai fazer você conseguir expressar com mais facilidade todos os seus pensamentos e suas ideias em inglês. Isso, feito todos os dias, é muito mais poderoso do que 3 horas, uma vez por semana. Que é aquela ideia dos quilômetros que você consegue andar todos os dias. Você cria o efeito bola de neve, que é essa ideia da matemática da consistência. Se você estuda 30 minutos por dia, 5 dias por semana, você tem 10 horas no mês. Se você estuda 10 horas, né, em 6 meses, 10 horas todos os meses, você tem 60 horas de prática de verdade. Depois desses 6 meses, você vai estar conseguindo falar com muito mais naturalidade. Você vai ter desenvolvido a ideia da fluência comunicativa. Mesmo que nos estágios iniciais, dependendo do seu nível atual de inglês. Mas é muito melhor do que nada. Para pensar nisso. Você gostaria de falar sobre as coisas comuns do dia a dia? Você gostaria de conseguir entender frases tranquilas, frases fáceis em inglês ou não entender nada? Você gostaria de conseguir explicar coisas sobre o seu trabalho, sobre sua vida em inglês? Ou nada? Com certeza, todos esses pontos aqui você vai conseguir desenvolver nesses 6 meses se você começar hoje estudando dessa forma, nesse formato, e ainda assim aplicando esses 2 outros pontos que eu ainda vou te passar nesse vídeo. Mas a ideia é essa: se você tivesse estudado 30 minutos por dia desde janeiro, onde você estaria agora? Então, pensa nesse ponto. Antes da gente ir para o ponto 2, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as notificações do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Bora lá para o ponto 2. Além da gente ter a matemática da consistência, criando esse efeito bola de neve, estudando 30 minutos todos os dias, 15 minutos todos os dias, aumentando a quantidade de coisas que a gente consegue falar e entender em inglês, também tem um ponto de que você está travando porque você estuda demais e pratica de menos. Professor, mas eu nem estudo nada. Pior ainda, né? Porque se você estudasse, você ainda pelo menos estaria fazendo o input. Mas você pode fazer as duas coisas e, já que você não faz nenhuma, talvez, você consegue fazer as duas já agora do jeito certo. Muito desse ponto de consumo é o que os alunos mais fazem. E isso não é ruim. Você consegue consumir conteúdo ouvindo e lendo. E isso é muito bom, porque você consegue aprender palavras novas, palavras e expressões novas fazendo isso. Então, isso é muito bom. Agora, você só vai conseguir falar e chegar na fluência comunicativa de verdade fazendo o que a gente chama de output, que é a produção. Não tem como você ficar bom em falar inglês se você não fala inglês, obviamente. E você faz a produção falando e também escrevendo. Mas talvez o seu objetivo seja mais comunicação. Por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, eu foco com os alunos muito mais ouvir e falar, que é o que a gente chama de listening e speaking. Porque, como o meu foco é conversação e comunicação, eu trabalho com os alunos as 2 habilidades mais importantes para isso, que é ouvir o que o gringo está falando e compreender o que ele está falando, seja uma pergunta ou seja um comentário, e depois speaking, falar, expressar suas próprias ideias, suas próprias opiniões sobre algum assunto, respondendo a pergunta de um gringo ou simplesmente comentando sobre algo, seja para o trabalho, seja para uma viagem, ou seja para uma vida mesmo, conversando com as pessoas sobre hobbies e coisas da vida. Dessa forma, você consegue ativamente praticar tudo aquilo que você aprendeu com o input. Mas tem um ponto, né? Muitos alunos que travam é porque estudam demais ao ponto de só fazerem o input, só terem consumo, e comentam, eu entendo tudo, ou praticamente tudo, eu entendo muita coisa, mas eu não consigo falar. Isso é comum, talvez para você não seja, ou talvez seja o seu caso. O nome disso é conhecimento passivo. Você vê, você reconhece, você entende, mas você não usa. É como você vê 50 vídeos de natação, você conhece todas as modalidades de natação, o tipo de piscina, você conhece sobre
ou a forma de nadar, qual é a melhor forma de colocar o braço ou respirar o momento, mas isso não te prepara necessariamente para nadar. Porque quando te jogam numa piscina, você tem que conseguir utilizar tudo isso que você tinha aprendido antes na prática. E aí você vê que no mundo real não é exatamente como no mundo da imaginação. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que saber é a mesma coisa que utilizar. São coisas diferentes. Você precisa utilizar aquilo que você sabe para que você torne aquelas coisas que você sabe objetos de fácil acesso na sua mente. Então, quando você aprende novas palavras, se você não fizer nada relacionado a output, a produção, você pode ter certeza que isso vai ficar esquecido na sua mente, ou você só vai saber e conseguir entender quando você ouve. Então, por isso que você fala, eu entendo quando eu escuto, às vezes eu escuto um gringo falando alguma coisa, mas quando eu tenho que falar, eu não conseguiria. E a ideia vem por conta da falta de prática mesmo. A fala, ela só vem com treino de fala. Assim como você aprender a nadar realmente, só se você pular na água e começar a nadar. E para aprender a dirigir, você tem que também pegar um carro e começar a tentar dirigir. Você precisa falar, errar, ajustar e repetir também durante esse processo. Não tem outro caminho. Normalmente existe essa ideia, e se você já assistiu outros vídeos do canal, você sabe que eu falo muito isso, do paradoxo da comunicação, certo? Não pensa em perfeição, pensa em progresso real. Senão você cai no paradoxo da comunicação, que é, eu vou esperar ser uma pessoa, por exemplo, eu vou esperar ser um bom nadador, porque aí depois eu vou ir na piscina e nadar. Mas como você vai se tornar um bom nadador se você não entrou na piscina e tentou nadar ainda? Como que você vai ser um bom motorista se você não tentou dirigir um carro ainda? Não é assistindo às aulas teóricas da autoescola que você vai se tornar um bom motorista. Nem um bom falante de inglês se você só consome conteúdo. Você tem que começar a treinar, utilizar esse conteúdo de forma prática. Você pode utilizar shadowing, caso você esteja no início, assiste o vídeo do canal sobre shadowing para você entender como funciona. Você pode treinar respostas curtas para as perguntas, mesmo que inicialmente você escreva a resposta, coloque ela em inglês, leia ela, treine várias vezes até você conseguir improvisar ela e depois, com o tempo, você tenta improvisar e conversar sozinho ou em aulas de conversação. Mas você precisa ter alguma forma de todos os dias treinar a prática da fala. Você vai ver que você vai evoluir muito só tendo esse objetivo de treinar a fala todos os dias. Algumas dicas práticas para destravar: grave áudio simulando conversas, que nem eu falei. Respostas automáticas. Esse treino de respostas curtas é muito bom. Você pode pegar algumas respostas comuns, algumas perguntas comuns. Por exemplo, sempre que a gente entra em contato com alguém, conversa com alguém, pensa numa festa, você conhece um amigo de um amigo, é muito comum a pergunta: o que você faz? Tipo, o que você faz da vida? Essa é uma pergunta muito comum, que a pessoa quer saber qual é o seu trabalho e tal, porque é um jeito de falar sobre um assunto que é comum com pessoas que você não conhece. Você não vai fazer perguntas muito íntimas para pessoas que você não conhece. Então, o que você faz? É muito comum. Se você tem uma resposta pronta para essa pergunta em inglês, você consegue aprender um monte de palavras sobre trabalho e sobre vida de forma geral, só treinando a resposta para essa pergunta, e você sabe que em algum momento você vai conversar com um gringo que vai te fazer essa pergunta, e você já vai ter treinado várias e várias vezes, e isso vai ser fácil para você lembrar e sua mente automaticamente puxar tudo isso que você treinou. Então essas respostas automáticas são muito legais. Where are you from? What are you working on? Ou também outras perguntas sobre hobbies. Caso você tenha um hobby específico, alguma coisa que você gosta, né? Um conteúdo que você gosta de assistir, você pode treinar também perguntas que alguém pode te fazer sobre isso. E usar shadowing todos os dias, com vídeos curtos e reais, que você já vai estar fazendo, caso você está consumindo mesmo todos os dias, já dá para fazer shadowing com o vídeo que você está consumindo. Então é super tranquilo. Falar inglês é como tocar violão, né? Você aprende com os dedos, não com os olhos. É a mesma coisa que nem eu falei, aprender a dirigir um carro ou aprender natação. Terceiro ponto: se você não mudar sua mentalidade, nenhum método vai funcionar. Normalmente a gente tem aquela ideia de que eu vou sempre buscar alguma coisa que vai magicamente fazer com que eu acerte tudo e tudo comece a fluir, quando a gente vai estar sempre buscando atalhos e mais atalhos e mais atalhos e nunca conseguindo desenvolver o inglês realmente. Quando a verdade desconfortável, que nem eu falei no início do vídeo, né, é que o maior obstáculo entre você e o inglês, ele não é a gramática. Muitas vezes não é nem o método em si, é o seu relacionamento com aprender. E se você parar pra pensar, eu vou conectar duas coisas aqui, tá? O que tá travando você? Muitas vezes é o medo de errar,
E esse medo de errar, ele tem relação também com a ideia do medo de parecer burro, assim, quando a pessoa tá julgando, você acha que as pessoas vão julgar seu sotaque, vão julgar sua pronúncia, sua forma de falar, e você evita falar, evita treinar a fala e você cai naquele paradoxo da comunicação que eu comentei antes. Às vezes tem a falta de paciência também com o processo em si, o quão paciente você é em relação a aplicar um método, independente do método. Mas o quão paciente você é em aplicar o método e ver se funciona ou não. Porque muitas vezes, que nem eu coloquei aqui esses 30 minutos e eu dei uma estrutura que você pode utilizar nesses 30 minutos, o quanto você estaria disposto ou disposta para aplicar isso daqui por 6 meses até o fim do ano e ver o quanto que isso aqui geraria de resultado. Porque muitas vezes, muitos alunos que chegam, por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, eles chegam com dúvidas. O que eu faço é tirar as dúvidas deles, mostrar como funciona o processo de aprendizagem de uma língua e muito do meu objetivo como professor é dar a motivação certa para o aluno aplicar o método que eu sei que funciona. Porque muitas vezes só falar, olha, isso é assim, às vezes o aluno não vai aplicar. E eu sei que ele não vai ter resultado se ele não aplicar. Então, muito da ideia que você tem que ter como estudante é aplicar o método, se esforçar ao máximo para focar nele até o ponto que você vai julgar se tem resultado ou não. E assim você consegue deduzir também o que funciona para você. Isso é muito, muito importante. Mas a gente normalmente tem um vício de consumir conteúdo sem aplicar nada. E também a gente cai naquela ideia do input, do consumo de informação, mas sem ter prática. E também tem aquela ideia de querer recompensa rápida com esforço curto. Ou seja, eu não consegui evoluir muito em uma semana, ou ficar observando, não, nesse mês eu não consegui evoluir muito, provavelmente não está dando muito certo. Quando você saberia que se você continuasse, você vai cada vez aprender novas expressões, novas palavras também. A ideia é que você não precisa necessariamente de mais dicas, você precisa aplicar muito daquilo que você já sabe, focar em um método, testar ele por pelo menos 3 ou 6 meses e ver se aquilo funciona realmente para você ou não. E também tem um ponto, é legal que você entenda como funciona a aprendizagem de uma língua. Porque aí você vai ter a capacidade também de julgar se aquilo que você está fazendo faz sentido ou não. Porque se você não sabe como funciona a aprendizagem de uma língua, como que você vai saber se aquilo está funcionando ou não? E se aquele método realmente funcionaria com uma base científica do que a gente entende como se aprende uma língua. Então, eu recomendo também um vídeo no canal que é o método mais fácil para aprender inglês. O nome do vídeo é mais ou menos esse. Pesquisa aqui no canal e assiste ele, porque você vai entender como que funciona todo o processo de aprendizagem de uma língua para você conseguir julgar se as coisas que você está fazendo estão funcionando ou não. E a mentalidade de quem quer aprender inglês de verdade é: eu vou praticar inglês todos os dias, mesmo sem motivação. Eu vou errar bastante e tá tudo bem, pra gente não cair no paradoxo da comunicação. E eu não vou esperar ficar pronto, eu vou começar já, principalmente a parte de produção. Não esperem, quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão evoluir. Se você quiser ser fluente, né, no final desse ano, que tipo de pessoa você precisa começar a ser hoje? Provavelmente uma pessoa que estuda todos os dias e também uma pessoa que, além de estudar todos os dias de forma passiva com o consumo, uma pessoa que também treina ativamente o inglês, ou escrevendo ou falando, para colocar em prática tudo aquilo que você consumiu e aprendeu. Pequenas mudanças. Você pode mudar seu ambiente, isso vai te ajudar a aprender muito mais, você pode ter certeza. A gente tem sempre aquela ideia do caminho da menor resistência. É muito mais fácil você fazer dieta numa casa sem doce nenhum, para você comprar um doce você precisa andar a pé 5 km, do que estar numa casa com um monte de caixa de bombom, certo? A sua mente ela busca sempre o que é mais fácil. Então se você tem o caminho da menor resistência focado naquilo que você quer fazer, ou seja, todo o material, todo o conteúdo de inglês está tudo separado, tudo pronto, você só precisa ir lá e começar a estudar. Se você já tem um método também preparado com tudo ok, você só precisa sentar na cadeira e começar a fazer a aula ou começar a estudar e tá tudo pronto. E as distrações são difíceis, ou seja, você tem o celular em outro cômodo ou ele tá desligado, você não tá com a TV perto de você,
Você colocou o celular no modo não perturbar para não ter as notificações do WhatsApp, as notificações do Instagram, e você tem um foco naquilo, você dificulta o caminho para distrações, você facilita o caminho para a sua aprendizagem no inglês. Esse é um ponto muito, muito importante, é normalmente o que trai a maior parte dos estudantes, o que atrapalha a maior parte dos estudantes. Então muda o seu ambiente, que você vai mudar a sua evolução no inglês, com certeza. E também a sua identidade, né? Você tem que se ver, se observar, você tem que ser uma pessoa que estuda inglês todos os dias. E isso envolve como você percebe quem você realmente é. Como você é para si mesmo. Isso é muito importante. Conforme você for também, uma coisa vai meio que alimentando a outra. Inicialmente, você tenta se ver como um bom estudante de inglês, mas você só vai conseguir provar para si mesmo que você é implementando todos esses pontos e mostrando para si mesmo os resultados que você vai tendo dia após dia. Então, é um jogo duplo. E também mudar o seu foco, né? Sair só do consumo passivo para o consumo ativo. Então você sai dessa ideia de só ver vídeo, só consumir conteúdo, e você muda para o estudo ativo, onde você pratica pelo menos shadowing, onde você utiliza e tenta improvisar ou tenta treinar respostas curtas. Isso é muito bom. E você não precisa ser um gênio, né? Não precisa morar fora. Eu já falei em alguns vídeos aqui que não existe nada mágico no ar de outro país. Para você, morando fora, você vai começar ativamente, por osmose, a pegar o conteúdo de inglês. Não é bem assim. Você aprende uma língua com input e output. É mais fácil consumir conteúdo estando fora? Até que é. Mas não necessariamente. Tem muitas pessoas que moram em outros países que ainda não falam inglês porque não consumiram e não tentaram produzir. Enquanto tem pessoas que moram aqui no Brasil, certo? Mas que consomem conteúdo em inglês o tempo todo e também utilizam esse conteúdo de inglês o tempo todo e evoluem muito rápido, como, por exemplo, os meus alunos, onde eles têm aula de consumo, onde eles têm aula de conversação, e eles evoluem muito, muito mais que outras pessoas que eu já conheci também, que moravam em outros países, mas que ainda não conseguiam falar inglês. Pensa que esse pode ser o ano em que você para de tentar e começa a conseguir, aplicando tudo o que eu te passei nesse vídeo. Você não precisa estudar necessariamente mais, você precisa usar melhor o tempo que você já tem. Você não trava por falta do inglês, você trava por falta de prática. Você tem que colocar em prática tudo aquilo que você ainda está aprendendo e aquilo que você já viu e já aprendeu em inglês. E a sua mentalidade, ela define se você vai chegar na fluência ou não. E você sabe quais são as pequenas mudanças que você tem que implementar que vão te levar à fluência comunicativa. Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final. Assiste o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. E vejo você no próximo vídeo.